Olá, muito boa tarde a você. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da BMF Bovespa, no centro de São Paulo. E hoje é dia de falar do Fundo de Garantia. Amanhã começa o atendimento em todas as agências da Caixa para o saque de contas inativas de contratos de trabalho concluídos até dezembro de 2015. Ou seja, se você pediu demissão até 2015, esse valor que estava no FGTS poderá ser resgatado agora. E também no programa de hoje teremos uma entrevista ao vivo com o presidente do IBGE, Paulo Rabelo Castro. O Instituto divulgou hoje o número revisado da safra agrícola deste ano. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve hoje na capital paulista, onde participou do fórum promovido pelo jornal O Estado de São Paulo sobre mudanças na Previdência. O encontro reuniu ainda o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, e representantes dos trabalhadores e empresários. O ministro reafirmou a importância da proposta do governo e concluiu que cabe ao Congresso Nacional definir as mudanças necessárias para a sustentabilidade da concessão de aposentadorias. Henrique Meirelles também contestou o argumento defendido por alguns parlamentares, aliás, que circula também pela internet, de que a Previdência é superavitária. Acompanhe. Existe um argumento que tem sido muito usado nos debates, nas redes sociais e no Congresso. É um argumento que diz que todas as receitas, na realidade, da Previdência, menos as despesas, têm um resultado superavitário. Isto é, o argumento é de que, na realidade, não existe esse déficit da Previdência, que existe um superávit. O argumento falacioso, ele simplesmente usa todas as receitas vinculadas à Seguridade Social e Previdência para cobrir somente as despesas com Previdência. Isso gera, portanto, um superávit de 100 bilhões, 100,1. No momento em que se considera todas as despesas de Seguridade Social, na realidade, isso se torna um déficit de 180,5 bilhões. E a reforma da Previdência é o assunto do Congresso Nacional. O repórter Pedro Henrique Moreira está em Brasília. Pedro, boa noite. Dia agitado hoje no Congresso, nessas discussões sobre a Previdência. Olá, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o relator da reforma aqui na Câmara, o deputado Arthur Maia, ele participou de um evento fora que tratou aí das regras para a aposentadoria de servidores. E aí ele disse que já avisou ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de que a reforma não vai ser aprovada na íntegra no texto que foi enviado pelo governo, que o texto vai sofrer alterações, principalmente o trecho que fala aí das regras de transição. Lembrando que pela proposta do governo, mulheres com menos de 45 anos e homens com menos de 50 anos já se enquadrariam nas regras novas. E lembrando também que o próprio ministro da Fazenda, que a gente viu há pouco, tem vindo aqui ao Congresso e defendido aí a aprovação do texto original do governo. O relator também disse que pelo menos uma emenda já está pronta e vai ser incluída por ele na proposta. Ela trata de empregados de empresas públicas. Esses empregados, ao se aposentarem, vão ter que deixar as estatais. Hoje, os empregados públicos, que têm o vínculo de CLT, eles podem continuar trabalhando nas empresas, mesmo depois de aposentados. E outro... E a Caixa Econômica Federal começa amanhã a liberar o saque das contas inativas do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Terá direito ao saque trabalhadores que pediram demissão até dezembro de 2015, ou seja, que encerraram contratos de trabalho até dezembro de 2015. A medida faz parte de um pacote para reaquecer a economia anunciado pelo governo federal ainda em dezembro do ano passado. Vamos repassar aí alguns assuntos, alguns detalhes desse assunto para a gente ter uma ideia do que vai ser essa transformação na economia, pelo menos que promete justamente para reaquecer hoje o cenário brasileiro. Olha, são 30 milhões de trabalhadores que têm direito a sacar o Fundo de Garantia. O início, portanto, amanhã, dia 10, aqui tem uma informação importante. As agências da Caixa vão abrir amanhã, sexta-feira, 2 horas antes, vão abrir também na sexta-feira, no sábado, extraordinariamente, na segunda e na terça também 2 horas antes. Vão ter, portanto, um atendimento estendido.
O primeiro grupo de trabalhadores que tem direito a sacar dinheiro das contas inativas são os nascidos entre janeiro e fevereiro. Vai ser essa a forma que o governo escolheu para separar todos os trabalhadores. O término desse programa todo até 31 de julho, portanto, aí receberão os últimos. Nós temos, são 1.891 agências da Caixa que abrirão, 43 bilhões é o valor que tem parado no Fundo de Garantia. O governo imagina que 34 bilhões de reais serão sacados. Esse é o valor que vai voltar para a economia. Por isso, a ideia de reaquecer a economia com o dinheiro do Fundo de Garantia é uma medida inédita que está se tomando agora, justamente para tentar melhorar o ambiente econômico. Bom, aliás, para falar sobre isso um pouco mais, sobre o que fazer com os recursos, as pessoas que têm direito vão receber, e evidentemente é um dinheiro novo, nós convidamos o economista Maurício Godoy, da Escola de Negócios Sanpou. Maurício, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Olha, eu já tenho aqui uma situação muito clara aqui dos investimentos possíveis. Eu peguei um dado atualizado aqui da Bolsa. A Bolsa nos últimos 12 meses subiu 33%. O dólar caiu 13%. Nós temos aí a poupança, a gente vai falar da taxa agora, e renda fixa também. Mas, na sua opinião, o que fazer? Quem tem direito a esse valor do Fundo de Garantia faz o que com o recurso? Essas medidas que o governo vem adotando, né, por exemplo, até foi anunciado ontem a respeito do cartão de crédito, etc., tudo para a gente poder voltar a consumir. O grande problema é para a gente poder consumir... Que é a roda da economia, Que é a roda da economia. Quando a gente consome, a gente tem que ter produção. Quando a gente produz, a gente tem mercado de trabalho. Quando tem mercado de trabalho, a gente tem dinheiro. Quando a gente tem dinheiro, a gente tem consumo. E assim a gente vai fazendo esse fluxo circular acontecendo. O grande problema é que o brasileiro vem passando aí 2, 3 anos por uma crise muito grande. Então, a renda do brasileiro caiu, a taxa de desemprego aumentou. E a grande realidade é que o brasileiro vai acabar utilizando esse dinheiro para poder pagar as contas. Quais são os perfis hoje que você imagina que nós temos na sociedade de que podem receber esse recurso, de trabalhadores que podem receber esses recursos? Então, a gente pode dividir em 3 grandes blocos, né? Tá. Nós temos aquela pessoa que está super endividada, então ela tem que pegar esse dinheiro, por exemplo, ela está devendo 20 mil reais e pegou pelo menos 500, 600, 700 reais. Tá bem. Então, ela tem que pegar esse dinheiro, deixar como uma garantia, deixar numa conta para mais para frente entrar num acordo junto às instituições financeiras quando ela estiver devendo. Ela começar a ter um recurso para lá na frente, ou seja, uma economia. Um dinheiro uma que ela economia mesmo, né? Porque não vai resolver o problema de pronto dela agora. De pronto não vai resolver, mas é muito importante que ela pegue esses 500, 600, 700, 800 reais que ela vai acabar recebendo e que ela guarde esse dinheiro para mais para frente, junto com outras economias, né? A gente deixa de sair, deixa de comer aquela pizza no final de semana para poder chamar a instituição financeira a qual ela está devendo, para que a gente possa fazer um acordo. Esse é o primeiro grupo de pessoas que você imagina. Os que estão super endividados. Os super endividados. Tá, o segundo grupo qual é? Os super endividados e inadimplentes. Que já estão inadimplentes. Que já estão inadimplentes. Que já tem o que se chama de nome sujo na praça. Nome sujo na praça. Que ele já pensa, fala, vou acabar gastando esse dinheiro, que esse dinheiro não vai resolver a minha vida. Vai resolver sim a sua vida. Tem que economizar. Em 500 você vai conseguir resolver a sua vida no médio e longo prazo. A economia brasileira deve voltar o crescimento nesse ano, então vamos com cautela. Vamos lá para o segundo grupo, então? Para o segundo grupo, seria aquela pessoa que está na iminência de contrair algum empréstimo, ou seja, ela ganha R$1.000 de salário, ela está gastando R$1.000 por mês. Qualquer dívidazinha que ela tiver a mais, qualquer deslizezinho, ela acaba entrando numa operação de crédito, pagando o cartão de crédito no mínimo, acaba usando o cheque especial. Então, que esse recurso ela guarde como se fosse um cheque especial dela com ela mesma. Para qualquer eventualidade, ela consiga buscar. Mas é qualquer eventualidade diante daquele cenário já de restrição ao consumo. Não é aquela eventualidade, minha televisão queimou, manda arrumar, e não pega esse dinheiro para poder trocar a televisão, como por exemplo. Antes da gente chegar no terceiro grupo, vamos refazer aqui. O primeiro grupo é aquele sujeito que está super endividado. Independentemente do valor, se ele tiver o valor para quitar a dívida, quita a dívida. Quita-se a dívida. Porque não tem aplicação financeira que vale a pena, pelo que você paga de juros numa dívida. Isso mesmo. Se ele tiver um pouquinho só, parte daquele valor da dívida, ou seja, um pouco, é melhor economizar. Para tentar negociar com o banco lá na frente. Aliás, quando você tem algum dinheiro para negociar com o banco, você tem um poder maior de negociação. Fica muito mais fácil a negociação. Esse é o primeiro grupo, do super endividado. O segundo é aquele que tem o salário no limite. Não está devendo, mas também não sobra nada no mês. Exato. Se ele tiver o dinheiro do fundo, segura por uma emergência. Por uma emergência. Ou seja, não é o caso ainda de fazer grandes aplicações. Não.
Tá bom. Agora, não pode nem correr risco, né, nessas aplicações. Para não correr risco, inclusive. Tá bom, Exatamente. Tá certo. E o terceiro grupo? E o terceiro grupo é aquela pessoa que não está endividada, está empregada, não tem dívida, não tem nome sujo, não está inadimplente, está sobrando dinheiro. O que ela tem que fazer? Guardar. Ela tem que poupar esse dinheiro. Aí ela tem que fazer as aplicações financeiras. Tá. É o sujeito que tem um salário, que paga as contas dele, que tem até uma sobra, que conseguiu fazer uma poupança e agora vai receber um dinheiro novo. Um dinheiro novo. Esse dinheiro novo, aí vale a pena aplicar. Aí vale a pena aplicar. E o que tem de bom para aplicar hoje? Qual seria? É claro que nós temos vários perfis de investidor. Tem o muito conservador, que olha para a poupança sempre. O que é um pouquinho mais ousado, mas ainda é conservador, algum fundo de renda fixa. E aí quem não é, quem está a fim de realmente correr risco e talvez ter um ganho maior, aí temos bolsa. Eu até fiz aqui, vamos revisar aqui. A bolsa, nos últimos 12 meses, esse é um dado atualizado, tá? Nos últimos 12 meses a bolsa, o índice Bovespa cresceu 33%. É muito acima, claro que aqui você precisa pagar imposto de renda e tudo mais, mas aqui é muito acima do que você ganharia em qualquer aplicação de renda fixa, o que se tem hoje em dia. O dólar, por exemplo, quem aplicou em dólar lá no começo, nós estamos falando aqui, olha, nos últimos 12 meses ele perdeu 13% do valor. Na época daquele momento de crise política no Brasil que nós vivíamos e as pessoas estavam apostando em dólar, se guardou o dólar até agora, nesses 12 meses, perdeu 13%. Aquele, guardei que era um dinheiro de viagem, não valeu a pena. É que dólar normalmente é um investimento que ninguém guarda por muito tempo, né? Aplica, compra num mês, vende no outro, compra num dia, vende no outro, né? Exatamente. Tá. E poupança, está valendo a pena? Eu não tenho o valor absoluto da poupança nem da renda fixa, mas a poupança e renda fixa são dois investimentos em que ninguém queira correr qualquer tipo de risco. Né? Então, não quer correr risco, o Brasil é o país da renda fixa, né? Então ninguém gosta de correr o risco, vai para a poupança tradicional, poupança que rende aqui por volta de 6,20, né, 6,20% ao ano, não paga imposto de renda, isso é muito bom, você pode sacar a qualquer momento. Então, para quem é aquela pessoa que nunca fez uma aplicação financeira, pode colocar o dinheiro na poupança. Né? Nós temos algumas... O rendimento hoje varia até uns 6,20, 6,17, né? Que ela é 0,5% ao mês, mais a variação da TR. Então ela vai dar 6,17, 6,20, aí você desconta a inflação que está prevista para esse ano, na casa de 4,5%, você vai ter uma rentabilidadezinha positiva de 1,5%, 2% ali, exagerando nesse ponto. Tá, fundo DI, por exemplo, algum fundo de renda, alguma coisa? Os fundos de renda fixa, né, a tendência é que a gente tenha uma diminuição, porque o governo vem incentivando a economia não só através do FGTS, das condições de cartão de crédito, vem também reduzindo as taxas de juros dos títulos públicos. Então o DI também tende a cair, né, o título público caindo. Esse DI é um título entre as próprias instituições financeiras que acompanha a taxa de juros dos títulos públicos. Então a gente tem a tendência de uma diminuição. Hoje a gente está falando por volta de 9%, 8%, 9% de rentabilidade. Porém, paga-se imposto de renda. Então, essa que é a grande questão. Agora, para... Um perfil mais ousado, vai. Um perfil um pouco mais ousado, ele pode entrar na Bolsa de Valores, desde que ele já tenha um mínimo de conhecimento e deixe bem claro para ele mesmo que ele pode perder todo esse dinheiro que ele está fazendo a aposta. Né? Mercado de ações é um mercado, para quem gosta muito do risco, também ganha-se muito dinheiro, mas também perde-se muito dinheiro. Uma renda variável, incerta, então tem que tomar muito cuidado com a... É alta, se a gente olhar para os 12 meses, é bem alta. Ela é bem alta. Mas ela pode... Requer um certo conhecimento para aplicação. Requer um certo conhecimento, ela é muito sensível, por exemplo, aos efeitos que a gente tem ao Trump, as eleições na França, eleições na Alemanha, a saída do Reino Unido, o próprio ambiente político aqui no Brasil, acaba fazendo com que a gente tenha aqui uma elevação, uma redução muito rápida dessas rentabilidades. Tá certo. Maurício, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado por nos visitar aqui e trazer essas informações. Bom, e daqui a pouco, depois de saber exatamente o que fazer com o FGTS, dependendo da sua situação e se você tem direito, evidentemente, a receber o dinheiro que está retido no fundo, começa amanhã. Então, daqui a pouco, portanto, a gente fala sobre a inflação, que saiu hoje, o IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, também conhecido como a inflação do aluguel, é que mede os aluguéis, que reajusta os aluguéis. E uma entrevista também com o presidente do IBGE sobre inflação e futuro da economia brasileira. Nós voltamos em instantes.
Bom, já estamos de volta aqui no nosso cenário aqui com a BMF Bovespa, o centro de operações aqui atrás. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que fechou o dólar hoje. O dólar sempre fecha por volta de 5 da tarde e também o índice Bovespa. O dólar, de novo, hoje em alta, é uma série de sucessões de alta aí. O dólar está cotado a R$ 3,19, 3,196, uma alta de 0,78% em relação a ontem, que também já havia subido. Esse é o dólar comercial, fechado hoje, esse é o valor já fechado de hoje, quinta-feira. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, também uma queda, ontem havia tido uma queda, hoje também está caindo 0,34%, 64.495 pontos, esses os índices do mercado financeiro. E a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor semanal avançou em 4 das 7 capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas. A maior alta foi observada em Belo Horizonte, com variação de 0,11 ponto percentual, ou seja, variou 0,11 dentro do que tínhamos. E no Rio de Janeiro, uma deflação de 0,04%, 0,04 ponto percentual, que é bem diferente. Bom, vamos lá. Hoje também saiu o IGPM, o índice que reajusta os aluguéis. A repórter Vanessa Casalino tem mais detalhes no estúdio da TV Brasil em São Paulo. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui no cenário econômico. A inflação medida pelo IGPM, o índice que ajusta os contratos de aluguel, registrou uma alta de 0,25% na primeira prévia de março, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. No mesmo período de fevereiro, ou seja, na primeira prévia de fevereiro, o índice tinha registrado uma alta menor, de 0,10%. A inflação para o consumidor, que também compõe o IGPM, ficou menor em relação ao mês anterior e registrou uma variação de 0,17% nessa primeira prévia. Educação e vestuário tiveram as maiores baixas, enquanto transporte, habitação e saúde sofreram uma leve alta, inferior a 1%. Já o índice de preços ao produtor amplo, que mede a variação de preços no atacado, subiu para 0,23%. O aumento reflete a alta nos preços dos produtos industriais e uma queda menor no preço dos produtos agropecuários. Individualmente, minério de ferro, aves e leite in natura puxaram a alta. O Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, que também faz parte do IGPM, teve aumento. Foi para 0,54% nessa primeira prévia. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O IBGE divulgou hoje a estimativa de safra para 2017. Os números mostram que a produção deste ano será 21,8% maior em comparação com 2016 e de uma colheita recorde. Nosso convidado hoje aqui no estúdio do Cenário Econômico é o economista Paulo Rabelo Castro, presidente do IBGE. Doutor Paulo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Prazer muito grande, Adalberto. É um prazer, inclusive, estar inaugurando a primeira semana do Cenário Econômico. Estamos na primeira semana, sem dúvida. Eu desejo longa vida ao programa e muita efetividade, né, na informação que vocês passam ao público da TV Brasil. O IBGE, eu vou comparar duas coisas, do campo e da cidade, se é que eu posso relativizar dessa maneira. Ontem o IBGE divulgou um acréscimo na produção industrial de janeiro deste ano, comparado a janeiro do ano passado, um acréscimo de 1,4%. Hoje, o número revisado da agricultura, o que é também uma safra recorde de mais de 21% de aumento em relação a 2015. Ou seja, temos, aliás, em relação a de 2016. Nós temos um cenário melhor para o país, mas melhor quer dizer exatamente o que, na sua opinião, de acordo com todos esses índices? Melhor quer dizer um pouco melhor, dentro da absoluta pobreza de perspectivas ainda para a economia industrial e urbana, por assim dizer, brasileiras, porque ela está crucificada pelo desemprego o mais elevado de todos os tempos e um desempenho industrial que passa já pelo 34º mês de números negativos, alterado, felizmente, neste mês por um pequeno positivo. Então, não dá para comemorar ainda. Entretanto, por outro lado... Agora, sair de 34 meses de produção negativa para um número positivo... Já é uma inversão. A gente teria como que soltado o paraquedas, e o paraquedas abriu. Já é uma grande coisa. Ainda podemos estar caindo, mas estamos caindo mais devagar, muito mais devagar. E eventualmente, já não temos mais o risco de nos esborrachar, né, no solo.
Isso já é uma grande perspectiva para quem achava que estava em queda livre. Agora, o que segura o Brasil é a outra notícia que você deu. Uma safra absolutamente espetacular, que também com esses 20%, vamos dizer assim, de aumento sobre uma safra que não era inteiramente ruim do ano passado, ela frustrou-se em parte, mas não era uma safra catastrófica, longe disso. Essa é uma safra excepcional e o IBGE tem quase que uma alegria dentro da sua objetividade de divulgar essa boa notícia, porque, como se diz lá no interior, chovendo na cabeceira do rio, nós vamos ter água para todo mundo a jusante. Ou seja, na medida em que o meio rural comece a ganhar mais dinheiro, é mais vans que vão ser vendidas, são mais apartamentos que serão comprados e financiados, gente voltando para o consumo máquina agrícola que é comprada, máquinas agrícolas isso, e, isso, óbvio, isso reflete na produção industrial. Essa é a roda do consumo. E como somos um país que tem uma forte vocação agrícola, essa não é uma informação pequena, é uma informação grande. Além do mais, reforça um outro dado positivo, que é uma queda ainda mais acentuada da taxa de inflação. O presidente do IBGE não pode fazer prognósticos de inflação, mas é uma coisa que está na cara de todo mundo, que os próximos meses serão meses de pressão baixista sobre os preços do sistema do agronegócio, e isso repercute nos chamados preços por atacado e depois nos preços do varejo. Como nós já estamos apontando por uma taxa de inflação este ano na meta ou até ligeiramente abaixo da meta, é possível que esse valor abaixo da meta seja ainda mais reforçado, o que implica no Banco Central fazer o que o Brasil está esperando, que é baixar a taxa de juros de forma corajosa, vigorosa, até mais vigorosa do que tem sido baixada prudentemente para falar, então, nesses últimos meses. Me permite, então, só para abordar o assunto que talvez cada pessoa que nos acompanha agora pensa por um lado, chamado emprego. É o emprego, claro. Temos quase 13 milhões de desempregados no país, segundo dados do próprio IBGE. Tinha subido de 12,3 para 12,9. Isso os desocupados, né, Roberto? Se você computar aqueles que estão desanimados, que a gente chama de desalentados, ou estão subocupados, subutilizados na força de trabalho, no jargão aí que a gente usa, vivendo de bico, né? Ou vivendo quase que de favor, aí são quase 25 milhões. Então é um quarto da força de trabalho brasileira. Isso é um número gigantesco, isso é uma grande ferida nacional, e é por isso que você não pode tirar de mim uma exuberante alegria, porque as coisas estão todas acerca da economia. Não, o Brasil precisa ser refundado. O Brasil precisa ter uma nova economia. Nós precisamos enxergar isso não apenas como uma ultrapassagem, de uma crise. Não, mas uma profunda reflexão. É como se um desastre familiar tivesse ocorrido e que exige um repensar. Inclusive da parte que permaneceu boa, sadia. Por que a agricultura? É como se alguém não tivesse pego a peste. Sim, claro. Peste bubônica. Você precisa mandar os seus laboratoristas. A peste da crise não atingiu aquele subgrupo. Por quê? Aí você vai descobrir que, para além da fotossíntese, do empreendedorismo agrícola que existem, desse grande pulsar que temos no nosso agronegócio, tem duas coisas importantíssimas. A plataforma tributária da agricultura é inteiramente diferente do resto do Brasil e da indústria em particular. A agricultura não é que ela não pague imposto, mas ela é protegida do achaque tributário que o brasileiro que tenta produzir fora do agronegócio. E ela tem também uma base de taxa de juros através do sistema de crédito rural, que é, vamos dizer, diferente, é mais normal. Não é que seja subsidiada, é mais normal. Então o Brasil tem que voltar à normalidade. E nós não temos ainda a promessa dessa normalidade. Nós temos um grande esforço que o governo está fazendo de implementar as primeiras reformas que já estão tardando demais. Elas já deviam ter sido Mas já é uma discussão bem mais madura acerca delas, né? Paulo, muito obrigado. Muito obrigado pela presença aqui no Cenário Econômico. Prazer muito grande estar aqui. Ótimo programa daqui para frente. Sucesso. Muito obrigado mais uma vez. Bom, última notícia, aliás boa, diga-se de passagem. A Embraer anunciou um lucro líquido de 585 milhões de reais referente ao ano passado. Uma alta de 142%. A empresa também anunciou que pretende investir 650 milhões de dólares neste ano de 2017
e entregar pelo menos 220 novas aeronaves, o que sugere um novo ano bom para a companhia brasileira. Bom, daqui a pouco tem o Corredores do Poder com Rosinha Kennedy. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite. Até amanhã.